As três órbitas de Jesus. Um olhar sobre a multidão, os seguidores e os discípulos de Jesus que o acompanhavam em seu ministério terreno. Imagine Jesus no centro de um grande sistema solar. Nem todos os planetas estão à mesma distância, nem recebem a mesma intensidade de luz e calor. Da mesma forma, as pessoas que o cercavam se moviam em diferentes órbitas de proximidade, compromisso e entendimento. Entender essas três órbitas ou esses três grupos, a multidão, os seguidores e os discípulos, é fazer uma fascinante viagem, não apenas pela história bíblica, mas também pela própria natureza humana. Neste pequeno estudo, meditação, vamos explorar quem eram, o que os motivavam e como a ciência moderna nos ajuda a compreender essas atitudes que eles tiveram, que surpreendentemente ainda vemos hoje em dia em muitos grupos dentro e fora da igreja. Órbita 1. A multidão, o espetáculo da fé. A multidão era a órbita mais externa e populosa que estava perto de Jesus. Eram os curiosos, os necessitados, os que vinham e iam, atraídos por algo extraordinário que quebrava a monotonia de suas vidas. Quem eram eles? Ora, eram as massas anônimas, pescadores, agricultores, doentes, céticos e religiosos, todos misturados. Eles formavam o público de Jesus. E eles tinham algumas características principais e fundamentais. A primeira delas é que eles eram atraídos por benefícios imediatos. A principal motivação era o que podiam receber. Buscavam a cura para suas doenças, a multiplicação dos pães para a sua fome e o fascínio dos milagres como entretenimento. Movidos pela emoção, eles andavam movidos pela emoção, não apenas pela convicção. Olha só, o humor da multidão era volátil. Em um dia, eles gritavam hosanas durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Poucos dias depois, a mesma ou uma similar multidão bradava: crucifica-o e solte Barrabás. Eram movidos pelo calor do momento. Eles também tinham um baixo custo, baixo compromisso. Seguir na multidão não exigia nenhuma mudança de vida. Eles ouviam, observavam e, ao final do dia, voltavam para suas casas e para suas vidas de sempre. Não havia um custo pessoal a ser pago para quem estava no meio da multidão. O anonimato e a mentalidade de grupo. Estar na multidão oferece o conforto do anonimato. A responsabilidade pessoal se dilui. E é mais fácil gritar algo, seja bom ou seja ruim, quando se está no meio de centenas de outras pessoas fazendo o mesmo. Existe uma fundamentação bíblica para aqueles que seguem Jesus, mas fazem parte da órbita da multidão. A fome por pães. Em João capítulo 6, verso 26, após a multiplicação dos pães, Jesus diz diretamente a eles: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e ficastes saciados. Ele expõe a motivação superficial da multidão por causa dos pães. A volatilidade, a mudança drástica de comportamento entre a aclamação em Lucas capítulo 19, verso 37 ao 38, que era o domingo de Páscoa, e a condenação em Lucas capítulo 23, verso 21, que é o julgamento. É o exemplo mais poderoso da natureza inconstante da multidão. Vamos olhar essa multidão pela lente do desenvolvimento humano. A primeira questão é que vemos a hierarquia de necessidades de Maslow. A multidão opera primariamente na base da pirâmide de Maslow. Suas necessidades são fisiológicas, como comida, alívio da dor e cura para suas doenças, e buscavam segurança. Eles seguem quem pode suprir essas carências mais básicas. Dentro da psicologia social, nós vemos o comportamento de manada. O comportamento da multidão é um caso clássico de mentalidade de rebanho. A emoção coletiva, euforia ou raiva, pode se espalhar rapidamente, suprindo o julgamento individual. A responsabilidade é difundida, tornando mais fácil para os indivíduos participarem de ações que não fariam se estivessem sozinhos.
A segunda órbita, os seguidores, o dilema do compromisso. Mais próximo que a multidão, os seguidores formavam uma órbita intermediária. Eles não estavam ali apenas pelos milagres, estavam genuinamente interessados na mensagem de Jesus. Contudo, ainda calculavam o preço que deveriam pagar. Quem eram eles? Bom, eram pessoas que tomaram um passo além da curiosidade. Incluíam figuras como o jovem rico, Nicodemos e muitos dos 72 que Jesus enviou para pregar. Eles interagiam, faziam perguntas e consideravam seriamente os ensinamentos do Messias, de Jesus. As características principais deste grupo intermediário eram o interesse no conteúdo. Diferentemente da multidão, os seguidores eram atraídos pela sabedoria e pela profundidade dos ensinamentos de Jesus. Eles queriam entender literalmente o reino de Deus e eram sinceros nisso. A consciência do custo eles tinham, porque este é o traço que os define. Eles entendiam que seguir Jesus de perto implicava em sacrifício, deixar bens, status e segurança, e frequentemente hesitavam diante disso. Tinham dúvidas. Eles buscavam por entendimento, mas com reservas. Eles se aproximavam, questionavam, mas tinham uma distância segura de Jesus. Queriam os benefícios do reino, mas sem abrir mão do controle de suas próprias vidas. Eles precisavam e tomavam decisões ponderadas. A decisão de seguir ou não era uma escolha consciente e muitas vezes angustiante. E existem fundamentações bíblicas que classificam esse grupo intermediário dos seguidores de Jesus. Vejamos o jovem rico. Em Mateus capítulo 19, verso 16 ao 22, um homem se aproxima e expressa um desejo sincero pela vida eterna, mas recua quando Jesus lhe pede para vender tudo e segui-lo. Ele retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O custo foi alto demais, ele não quis. Os que voltaram atrás, em João, capítulo 6, verso 66, após um ensinamento particularmente desafiador de Jesus sobre comer sua carne e beber seu sangue, a Bíblia diz: desde então, muitos dos seus discípulos, aqui usados no sentido mais amplo de seguidores, tornaram para trás e já não andavam mais com ele. O ensino se tornou muito difícil. O custo intelectual e social era muito alto. Eles não quiseram pagar. Sob a lente do desenvolvimento humano, nós vemos a teoria da dissonância cognitiva. Os seguidores vivem em um estado de dissonância cognitiva. Eles mantêm duas crenças conflitantes dentro deles. A primeira é: a mensagem de Jesus é verdadeira e boa. A segunda: seguir essa mensagem vai me custar caro demais e vai me causar desconforto. Essa tensão mental gera hesitação e angústia vistas em personagens como o jovem rico. Nós vemos sobre o estágio do desenvolvimento moral. Muitos seguidores estão em um estágio convencional. Eles são guiados por leis e regras sociais. A proposta de Jesus muitas vezes desafia essas convenções: amar inimigos, dar aos pobres, criando um conflito entre a moralidade convencional e a moralidade pós-convencional. E é baseada em princípios que Jesus exigia. Então nós vemos a terceira órbita, os discípulos, a revolução da convivência. Esta é a órbita mais próxima, o núcleo do movimento de Jesus. Ser um discípulo não era sobre assistir a um evento ou considerar uma filosofia. Era sobre uma transformação total de vida através de um relacionamento pessoal e diário. Quem eram eles? Os 12 apóstolos são o exemplo principal, mas também incluía mulheres como Maria, Maria Madalena, entre tantas outras. Eram aqueles que deixavam tudo para trás para viver, aprender e servir a Jesus. Quais eram as características principais desse grupo? Os discípulos. Chamado pessoal e responsabilidade. E eles tinham uma resposta radical para Jesus. Eles não apenas apareceram, foram chamados nominalmente por Jesus. A resposta foi imediata e radical. Deixaram logo as redes e o seguiram. Mateus 4, verso 20. Conveniência e relacionamento e convivência.
A marca do discipulado era a vida compartilhada. Eles comiam, viajavam, oravam e viviam com Jesus. O aprendizado não era apenas teórico, mas prático e relacional. Eles tinham um compromisso, e o compromisso estava acima do fracasso. Os discípulos não eram perfeitos. Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, e todos o abandonaram no momento da prisão. A diferença crucial é que eles voltaram. O compromisso deles era com a pessoa de Jesus. Era um laço forte o suficiente para sobreviver às suas próprias falhas. Eles eram treinados para a missão. Jesus não os chamou apenas para serem seus companheiros, mas para serem seus aprendizes, discípulos, que significa literalmente aprendiz. Ele os treinou e os capacitou para continuar sua missão no mundo. E temos a fundamentação bíblica para os discípulos, o terceiro grupo que orbitam a órbita de Jesus. O chamado. A narrativa do chamado dos primeiros discípulos se encontra em Mateus, capítulo 4, verso 18, a seguir, Lucas, capítulo 5, 1 a 11. É a cena que fundamenta o discipulado radical. E a missão. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, a grande comissão, Jesus não se dirige a uma multidão, mas a este grupo central, confiando-lhes o futuro de sua mensagem. Porque havia intimidade. Os discípulos são íntimos. Os discursos no cenáculo. Em João capítulo 13, nós vemos que revela um nível de intimidade, proximidade, profundidade de ensino reservado exclusivamente a esse ciclo íntimo, os discípulos. A lente do desenvolvimento humano. A teoria do aprendizagem transformadora. Os discípulos passaram por uma completa transformação de perspectiva. Sua visão de mundo, seus valores e identidade foram radicalmente alterados pela experiência desorientadora e intensamente pessoal de seguir a Jesus. Eles não apenas aprenderam novas informações, eles se tornavam novas pessoas, novas criaturas. Sobre a zona do desenvolvimento proximal, Jesus, ele literalmente funcionou como o outro mais conhecedor. Ele os encontrou onde estavam pescadores, cobradores de impostos, e através da instrução e do exemplo, da convivência, os levou a um novo patamar de capacidade e entendimento que eles jamais alcançariam sozinhos. Em sua jornada de desenvolvimento, eles foram guiados por Cristo, como aprendizes, como discípulos. Existiu uma autorrealização sobre isso. Ao se comprometerem com uma causa maior, que eles mesmos, os discípulos, se moveram para o topo da pirâmide de Maslow, subiram em direção à autorrealização. Eles encontraram seu propósito máximo, não em buscar segurança ou estima, mas em doarem a uma missão transformadora. Bom, para concluir essa breve meditação e reflexão, as órbitas hoje. A beleza deste estudo é que esses três grupos não desapareceram há 2000 anos atrás. Eles representam os diferentes níveis de engajamento espiritual que vemos em todos os lugares hoje. A multidão ainda busca o evento, o show, a solução rápida para os seus problemas. Os seguidores ainda ponderam, frequentam, leem e apreciam a mensagem, mas lutam com um custo real da mudança em suas vidas. E os discípulos? Os discípulos ainda são aqueles que, apesar de suas falhas, colocam o relacionamento e a missão no centro de tudo, permitindo que isso redefina quem são e os elevem para a sua melhor versão. A pergunta que ecoa através dos séculos não é apenas histórica, mas profundamente pessoal. Em qual órbita você se encontra hoje? Em qual órbita nós nos encontramos hoje? Pense nisso e lembre-se, fique com Deus, seja feliz, viva bem.